E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Este podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. Que indúbio pró-Bíblia. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. E um podcast que anuncia que a Bíblia é, sim, um livro de ciências. Muitas ciências na Bíblia. A Bíblia não quer ensinar ciências, ela não se propõe a isso. Ela não quer ensinar química, tabela periódica, modelos de ligação. Ela não quer ensinar física, as leis, as fórmulas. Ela não quer ensinar cosmologia, mas ela contém grandes verdades químicas, físicas, cosmológicas, bioquímicas. Grandes verdades em várias áreas da ciência. Ciências diferentes se acham na Bíblia. Ciência sobre as nossas origens, ciência sobre a nossa dieta, nossa alimentação, sobre o sanitarismo. E vários podcasts que já fizemos mostram essas grandes verdades científicas da palavra de Deus. Inúmeras. Estamos no podcast 78 e continuaremos com essa saga e vários outros, mostrando grandes verdades científicas da Bíblia. Um assunto quase que inesgotável, as verdades científicas da Bíblia. E nesse podcast 78, mais uma verdade da Bíblia. E nesse podcast 78, mais uma verdade científica da Bíblia. A dieta herbívora dos dinossauros. Você vai assistir um filme, Hollywood, e você sai de lá com a impressão que dinossauros eram carnívoros, brutos, selvagens. Será? Não, as evidências são todas contrárias. Muito provavelmente, a imensa maioria dos dinossauros, se não todos, eram herbívoros, animais que você, inclusive, poderia habitar próximo a eles, ou até junto com alguns deles. Animais mansos que se alimentavam de plantas, herbívoros, vegetais e não de carne, não carnívoros. E olha só, a Bíblia dava indicações, ou já deu, ou ainda dá, porque temos a oportunidade de ler os seus textos, de que de fato os dinossauros eram herbívoros? Sim, em Jó 40:15 está escrito assim: veja o bimote. Algumas traduções trazem ali, veja o elefante, veja o monstro, vejam outros animais, como o hipopótamo, outros animais como o hipopótamo, rinoceronte. Mas hoje nós sabemos que esse bimote, muito provavelmente, a Bíblia está se referindo a um dinossauro, talvez o braquiossauro, pelas suas características de Jó 40:15. Mas o texto continua: veja o bimote que criei quando criei você. Quando criei você, criei os dinossauros. Olha só que declaração ousada da palavra de Deus. Deus criou o homem junto com os dinossauros. E o texto continua: que come capim, grama, erva, como o boi. Uma grande verdade científica anunciada pela Bíblia em Jó 40:15. Primeiro, a existência de dinossauros, que descobrimos com a ciência moderna. Eles já estariam extintos quando começamos a investigar detalhadamente o nosso mundo. E depois descobrimos o dinossauro, e depois descobrimos que a Bíblia já relatava, por exemplo, em Jó 40:15, um dinossauro, braquiossauro, tem todos os detalhes ali. E o que a Bíblia diz?
Criei o dinossauro quando criei você. Homens e dinossauros conviveram nesse planeta. E a Bíblia vai um pouco mais além, que come capim, grama, ervas. Então os dinossauros eram herbívoros. Como o boi. Será que essa grande verdade científica da Bíblia tem sido confirmada pela ciência? Sim. Olha só, recentemente encontramos tecido mole em dinossauro, mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas. Então os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. De fato, temos hoje evidências científicas de que homens conviveram com dinossauros. No registro fóssil, temos o quê? Fósseis de dinossauros com bois, exatamente como Jó 40,15 declara, que come capim, grama como o boi. Então a Bíblia está dizendo, dinossauros conviveram com bois, com vacas. Olha só, encontramos isso no registro fóssil. Fósseis de dinossauros junto com animais modernos, como os bois. Um artigo recente da Science, de 2005, relata a análise das fezes fossilizadas de dinossauros, os coprólitos, como a ciência chama. E nesse artigo da Science, de 2005, o que é que se declara? Uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Essas fezes fossilizadas mostram que dinossauros comiam o quê? Grama. Não é magnífico, sensacional? Você fica emocionado como eu? Quando a ciência confirma uma grande verdade da palavra de Deus, que dinossauros comiam grama, eram herbívoros. E o mais chocante é que a ciência moderna dizia que as gramas teriam evoluído pelo menos 10 milhões de anos depois que os dinossauros teriam sido extintos. Os dinossauros teriam sido extintos há 60 milhões de anos atrás, e as gramas, essa vegetação, teria apenas aparecido no planeta Terra 10 milhões de anos depois, 50 milhões de anos. Então não faz nenhum sentido à luz da evolução, do naturalismo, dinossauros comendo grama. E o pior é que agora temos a prova, a evidência indesculpável, inquestionável, fezes de dinossauros fossilizadas contendo o quê? Grama. Grama. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus sendo corroborada pela ciência moderna. Não sabíamos da existência de dinossauros. Jó 40,15 diz, Deus diz, Jó, contempla o braquiossauro, está aí do seu lado, convivendo com você. Eu criei o braquiossauro e os dinossauros quando criei você, no mesmo dia da criação. E ele come o quê? Capim e grama, como o boi. Grandes verdades científicas num único versículo. A existência de dinossauros, que a ciência descobriu muito depois, e eles teriam sido criados junto com o homem, portanto, há poucos anos atrás, descobrimos que isso é fato, porque eles foram extintos há milhares, não milhões de anos atrás, e como boi, então ele viveu junto com o boi também, homem, boi, dinossauro, grama, homem, boi, dinossauro, grama, olha que quarteto fantástico. Um artigo, então, da Science, 2005, volume 310, página 1177, confirmando que as fezes de dinossauros continham grama. A ciência confirmando a palavra de Deus. Então, no que se pode verificar, a Bíblia é perfeita, faz afirmações extremamente ousadas que confrontam ciência de homens. Mas, dia após dia, espectro após espectro, evidência após evidência, fóssil após fóssil, percebemos o quê? Que a Bíblia tinha razão, que a ciência da Bíblia
tinha, tem e sempre terá razão. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.